que é fearless. A tradução talvez no português seria não ter medo. Né? Ou talvez seja corajoso, né? Então talvez seja essa a minha palavra-chave. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Um podcast que fala sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Um podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica, que é justamente um podcast que vai tratar assuntos de forma geral e todo mundo que passa por essa mesa são pessoas muito selecionadas que vão trazer a sua experiência, que trazem de forma bem clara ações que são que são envolventes na parte geral de inovação e de tecnologia. Hoje nós temos aqui a honra de, de ter a participação do professor Sandro, professor que eu admiro muito, sabe? Eu sei que a agenda do senhor é extremamente complexa, inclusive o professor Sandro veio dos Estados Unidos para participar conosco aqui de um evento. Antes de qualquer coisa, professor, deixa eu te apresentar o senhor, que eu acho que é importante. O professor Sandro é o nosso líder em relação à parte, é nosso pró-reitor, né? De pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária da Universidade Evangélica de Goiás. O professor Sandro também é um professor que já foi professor visitante na Universidade de Califórnia, em Los Angeles. Atualmente, o professor Sandro também participa como professor visitante em Harvard. Além disso, também é professor da Universidade Evangélica, na Universidade Estadual de Goiás. O professor também se destaca muito nas atuações, né, experiência acadêmica e profissional, especialmente em temas ligados à história ambiental e à conservação de biomas brasileiros. Além de tudo isso, e aqui é um resuminho, o professor também é conselheiro da FAPEG e um líder, né, nosso aqui dentro da instituição. Eu digo líder porque eu também me espelho muito nas ações que o senhor desenvolve dentro da instituição, professor, e eu sei que o papel do senhor é extremamente importante, a gente tem o senhor como norte, então a presença do senhor aqui hoje é muito importante para nós, sabe, para o Nitcast. Inclusive, esse é um podcast que ele está sendo desenvolvido devido ao patrocínio do CREA Goiás e também da Universidade Evangélica de Goiás. Então, a presença do senhor aqui hoje, para nós, é um motivo de muita alegria. Gostaria muito que, sim, o senhor também comentasse um pouquinho, assim, sobre a formação do senhor, sabe, para as pessoas que às vezes talvez não conheçam o senhor, saiba da importância que o senhor tem, ainda mais para esse tema em específico, quando a gente fala do Cerrado, sabe, a ligação que o senhor tem com o Cerrado, que não é de hoje, sabe? Então, gostaria muito que o senhor se apresentasse também, assim, falasse um pouquinho sobre a trajetória do senhor, professor, para as pessoas poderem entender, né? O senhor já tem um tempo longo também de Evangélica, né? De Universidade Evangélica de Goiás. O senhor participou desde a época, antes de ser centro universitário, o senhor já vem trabalhando na instituição. Então, eu acho que a visão do senhor em prol da missão, da visão da instituição é extremamente importante. Então, se o senhor puder se apresentar, assim, falar um pouco também do currículo do senhor, professor, na instituição, eu agradeceria bastante para as pessoas saberem também da onde o senhor veio, né? E quantos anos que o senhor já tem também de União Evangélica. Por favor, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Rosenberg. Eu acho que o Rosenberg você foi muito generoso nas suas falas, sobretudo nessa parte da liderança, né? Eu acredito que a liderança tem sido, ou pelo menos a parte da gestão, é uma experiência que a gente vivencia na academia, porque, na verdade, toda a formação acadêmica nossa, a gente não foi preparado diretamente para a gestão. A gente enfrenta a gestão como desafio e ele é um processo grande de aprendizado. E eu tenho, e essa sua generosidade eu destaco, porque o trabalho da liderança não seria completamente sem sentido se você não tivesse uma equipe valorosa, como eu tenho, por exemplo, na sua pessoa, coordenando o NIT, e assim como você, outros coordenadores. Então, eu me sinto assim muito prestigiado por ter, dentro da minha pró-reitoria, pessoas, coordenadores, líderes, pessoas jovens que têm feito um trabalho importante como você. Eu destaco aí também, parabenizo por essa iniciativa, o podcast do Evangelho. Esse trabalho também feito em parceria com o CREA. É importante essa aproximação da universidade com as organizações, com os institutos, com o setor produtivo, com as organizações não governamentais, com o governo nas seus diferentes níveis, né?
Eu acho que o Nietzsche tem feito esse importante papel e eu agradeço pelo convite e a confiança em me chamar, me convidar para participar desse podcast, né? Você também me perguntou sobre, para falar um pouco sobre a minha experiência com o evangélico. Eu acho que, né, eu já tenho quase 30 anos de Universidade Evangélica de Goiás, né, ou de Associação Educativa Evangélica, melhor assim dizendo, e foi uma trajetória muito de passos, de vivências, de experiências, e começando a minha entrada na Associação Educativa Evangélica foi por meio dos colégios. E isso eu digo que foi um excelente aprendizado. O professor que ele consegue trabalhar com a formação básica, com o ensino médio, eu acho que quando ele chega para enfrentar uma sala de aula na universidade, ele tem ele teve uma experiência que fortalece a compreensão do seu papel, da sua missão e, sobretudo, o papel da educação dentro das instituições de ensino, né? Então eu sou muito, eu me sinto muito agraciado, né? Eu tenho a minha relação é simplesmente de gratidão, porque é uma trajetória, né, na instituição aqui de quase 30 anos, e em que também eu sinto uma confiança, e por isso eu não posso deixar de agradecer ao nosso magnífico reitor, Dr. Carlos Raciel Mendes, né? Eu já estou aqui como pró-reitor, já tem mais de quantos anos? 7, 8 anos, né? É mais ou menos isso, tem que fazer a conta depois. Mas isso eu devo muito à confiança, tanto da nossa liderança, na figura do Dr. Carlos Raciel Mendes, que é uma pessoa que eu admiro e que trata com muito respeito a sua liderança, eh, os liderados por ele, né? Então e sobretudo que tem uma relação de confiabilidade, de confiança e também de autonomia, porque ele também nos permite, de alguma forma, a darmos os nossos passos, logicamente que sob a tutela dele, mas a gente se sente muito confortável, com muita confiança. Ao mesmo tempo, a mantenedora, né? Aí nosso presidente, doutor Augusto Ventura, liderando a nossa associação, também chanceler da Universidade Evangélica de Goiás, que a mantenedora tem feito um papel fundamental, não apenas mantendo a Universidade Evangélica de Goiás, mas um papel social fundamental na educação nos seus diferentes níveis, seja na educação fundamental, educação básica, ensino médio, também na gestão de organizações sociais como a FUNEV, o Hospital Evangélico e outros hospitais que ela também administra, né? Feito de forma muito centrada, muito equilibrada, uma gestão que eu considero como uma gestão exemplar e que a gente, poucas instituições no país têm esse modelo de tanta competência, de tanta seriedade como a Associação Educativa Evangélica. Então, eu me sinto, Rosenberg, muito grato de poder trabalhar numa instituição como essa, né? Além disso, é uma instituição que persegue valores. Ela busca incorporar os valores da confessionalidade na sua prática diária, não apenas na relação entre as pessoas que convivem, que trabalham nesse ambiente, mas, sobretudo, entendendo que a educação é um chamado, é um propósito, e esse propósito, sobretudo, existe para, para o reino de Deus, para a glorificação do nome do Senhor. Então, isso também é outra questão que me traz muita gratidão em poder fazer parte de um projeto tão amplo, tão abrangente e tão importante como esse. Eu vejo, professor, que o senhor, na figura, né, de pró-reitor, eu vejo a importância que é, né, isso. E quando a gente fala da importância, a gente fala assim, não a importância somente a nível de Universidade Evangélica de Goiás, mas a nível de Estado, né? Nós temos uma relação muito boa com a Secretaria, com várias secretarias, né, mas eu mesmo já estou mais próximo da Secretaria de Inovação e Tecnologia, né? Eu vejo assim, o respeito que o senhor tem dentro dessa secretaria, como tem em diversas outras, né? E a relação com o governo, de fato, né, que é extremamente importante. Então, acho que vai muito além da sala de aula apenas, né? Não que seja importante, mas é muito importante. Mas eu acho que a figura do senhor ela já
transcende também a questão do só dos nossos ambientes, né? E quando a gente participa em muitas ocasiões aí de ambientes inovadores em outras cidades, a figura do senhor sempre é muito, muito bem lembrada, sabe? E a gente representa a instituição em diversos eventos, o pessoal sempre pergunta muito pelo senhor, então eu sei que a figura, a representatividade é muito importante, sabe, professor? Legal. Inclusive é por isso que o senhor também é um dos nossos convidados, sabe? E também para a gente poder falar um pouquinho também, e aí envolvendo, né, muita área de atuação do senhor, né? Eu sei que o senhor já tem aí uma relação, e eu gostei muito de um dia que o senhor foi fazer. Para quem não sabe, o professor, nesse momento, está fazendo já uma participação, né? Um professor convidado em Harvard, e aí o professor fez uma despedida breve, né? E ele comentou um pouquinho sobre a história dele. Eu gostei muito, sabe, assim, de escutar, sabe, Minas Gerais, etc. Só que eu gostei muito que o senhor comentasse brevemente, sabe, professor, assim, qual que é a relação que o senhor tem com o estado de Goiás, sabe, com o Cerrado em si, sabe, porque também é uma área de atuação muito forte do senhor, né? Então, se o senhor pudesse comentar isso, que às vezes as pessoas não sabem a história por trás, né, professor? Acho que é importante as pessoas saberem também, porque é a essência do senhor, né? Eu tenho um amigo historiador americano, o Mark Hersey, ele é um dos grandes nomes da história ambiental, ele tem trabalhado muito com a história dos movimentos ambientais nos Estados Unidos e o papel da religião nesses movimentos ambientais, sobretudo na Nova Inglaterra. Mas uma vez a gente estava conversando e eu falando, ele me perguntou, essa vez mais ou menos uma pergunta semelhante, na resposta ele me disse a seguinte expressão, que hoje eu também acho que é muito fundamental. Ele disse que ele tem notado que grande parte dos trabalhos em história ou em outras áreas das humanidades, o que ele percebe é que quando existe uma história pessoal ou uma história que ele chama de autobiográfica, esses trabalhos eles têm uma dimensão, um valor que transcende apenas a questão meramente científica, ou pelo menos eles têm uma atratividade, ou eles têm uma conexão maior do que simplesmente um objeto de estudo. É também uma história, é uma vivência que está envolvido com seu objeto de trabalho, né? E mais ou menos a minha relação, eu não venho. E aí é uma relação de conhecimento, de conhecer o Cerrado, né? Nasci em Minas Gerais e ficamos até em Minas até os 12 anos de idade. Meus avós, eles eram plantadores de café, então assim, final de semana sempre na fazenda. E eu gostava muito de gado, gostava muito da fazenda, mas gostava muito também da natureza, da geografia. Um dos meus avós, por parte materna, avô materno, de uma formação muito puritana, e a gente acordava sempre de madrugada na fazenda, ainda o dia não tinha amanhecido, ele acordava todo mundo, fazia uma leitura bíblica, algum hino que ele cantava, e depois ele fazia, todo mundo vai trabalhar. E até as crianças tinham tarefa, mesmo de férias, tinham que trabalhar, tinha alguma tarefa para a gente. Mas eu lembro que uma das coisas que me chamava muita atenção é quando eu subia para o mais alto, acima do cafezal, você tinha um pasto, e eu ficava muito contemplando, porque a distância eu via, era 40, 50 quilômetros de distância, mas que se aparecia assim, monumental, ou a rochosa da Serra do Caparaó, é o segundo ponto culminante do Brasil, Pico da Bandeira, e aquilo me chamava muita atenção, porque era uma visão que quando meu avô falava sobre céu e etc., eu tinha essa concepção de uma beleza estética da natureza que remetia à Mata Atlântica, né? Então, tudo que era beleza, ou toda a sensação, era a visão que eu tinha de beleza, o que eu fui colonizado a entender, que meus olhos, né, que a minha percepção ainda criança tinha, daquelas florestas tropicais de altitude ali da zona da Mata Mineira, né? Mas quando mudamos de Goiás, de Minas para Goiás, com 12, 13 anos de idade, foi uma das experiências que eu tive com o Cerrado. E foi uma experiência um pouco chocante, que depois, só na academia, que eu lendo Saint-Hilaire, eu entendi muito esse, esse, esse antagonismo, essa visão polarizada entre um campo e uma floresta, né?
porque a minha concepção de floresta, e eu acho que eu tenho, talvez isso tenha me ajudado muito também em várias reflexões, é o que eu tenho estudado hoje, praticamente, que são as relações assimétricas entre campos e florestas em termos de conservação, de proteção, né? Basicamente, a floresta recebe muito mais, as áreas florestadas recebem muito mais apoio, muito mais recurso, muito mais incentivo e tem uma concepção nacional e internacional, um apelo carismático muito maior do que as áreas não florestadas. Tanto que as pessoas querem reflorestar o que não é floresta. E isso tem um conteúdo histórico, isso tem um conteúdo cultural, isso tem um conteúdo estético, né? E hoje, como historiador, eu faço esse exercício porque, de alguma forma, eu também vivenciei isso, né? É como se o campo, como se o cerrado, as áreas abertas, né? O professor Altair Salles Barbosa fala esses ambientes de claridade, quando a floresta ela é fechada, escura, né? É um ambiente escuro, as comunidades que viviam no cerrado viviam nos ambientes de claridade, né? Você não tem a questão ombrófila da floresta, mas você vive nesse ambiente de claridade. E esse ambiente de claridade, quer dizer, a minha relação foi mais chocante, porque parecia que tinha alguma coisa errada, porque a floresta era sempre o que era mais atrativo do ponto de vista estético, do ponto de vista de representação de, de uma natureza organizada, né? Então, assim, se você for pensar numa organização arquitetônica da natureza, é como se a floresta fosse o mais alto padrão e o campo fosse algo que ainda estava inacabado, né? E com o passar do tempo é que eu fui compreendendo a beleza do Cerrado, né? Vivendo no Cerrado, e hoje eu vim para cá com 13 anos, então assim, toda a minha experiência hoje, praticamente toda a minha vivência, é muito mais no Cerrado do que nas áreas de campo, nas áreas de floresta, nas áreas ombrófilas. Mas isso de alguma forma me ajudou muito a pensar essa conexão, né? O projeto hoje que eu estou trabalhando, por exemplo, em Harvard, é um projeto aprovado pelo CNPq, que trabalha com a relação Cerrado e Amazônia. Como que os dois maiores biomas brasileiros são tão díspares em políticas de conservação. E um é considerado como bioma de sacrifício, uma fronteira de sacrifício é o Cerrado, né? Ele é muito mais, não é como se fosse um território para o uso do que para a conservação, enquanto a Amazônia é mais a conservação do que o uso. E isso se reflete nas políticas, nas normas, nos investimentos e até mesmo numa concepção social de que eu preciso sacrificar um para proteger o outro. E a nossa pesquisa é justamente entender como que historicamente se constrói essas relações, e o nosso argumento é que ao fazer isso, ao sacrificar um para proteger o outro, o resultado, na verdade, é a destruição de quem você quer proteger. É um tiro no pé, né? Então, se eu quero proteger a Amazônia e penso que sacrificando o Cerrado é uma forma de proteger a Amazônia, as áreas fronteiriças entre Cerrado e Amazônia mostram que a vulnerabilidade se expande para a própria Amazônia, né? Ela cria as próprias ferramentas da destruição daquela área que eu estou tentando proteger. Então, isso envolve uma questão metodológica, um conteúdo teórico interdisciplinar, não somente historiográfico, mas também envolvendo ecologia, história natural, história da ciência, história da agricultura, saberes que envolvem GIS e geoprocessamento, imagens de satélites. Então, é um grupo amplo de pesquisadores no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, né, México, Argentina, que a gente tem trabalhado para tentar também criar talvez na relação Cerrado e Amazônia, análises também entre informações que estão em fronteiras biogeográficas ou fitogeográficas e que pode ser também um modelo de análise para outras
outras situações semelhantes, né? Mas a minha relação com o Cerrado é uma relação também afetiva, porque eh, eu vou te dar um exemplo aqui, uma coisa muito interessante, e eu acho que eu comentei isso também na abertura do CIPEX, que ao chegar aqui em Goiás, vindo dos Estados Unidos, só deixei minha mala em Goiânia, falei para a esposa, vamos pegar a caminhonete e vamos para a roça, né? Chegamos numa época muito boa, né? O início das chuvas, que é meu período favorito, né? Sobretudo esse começo da chuva, que você tem parece que a natureza parece que ela está exalando vida, né? Saindo de um processo de muita pressão climática, né? Com muito fogo, com muita baixa umidade, calor excessivo, sobretudo esse ano. E quando eu cheguei na fazenda ali em Pilar e depois de uma chuva eu fui caminhar no pasto e tudo, é como a minha sensação é assim de estar talvez num jardim, talvez dos lugares de extrema beleza em que a natureza ela exalava, né? Ela proclamava, né, a glória de Deus. Isso foi uma sensação, até uma sensação, eu diria, eh, espiritual, e você pensar, poxa vida, que resiliência, que gratidão, né? E também isso faz parte da própria história natural desses ambientes. Eles já estão acostumados com esse estresse climático, né? A gente é que reclama. Eles já estão adaptados, eles criaram condições para Uhum. adaptar a isso. Isso é uma questão muito bonita de você entender o Cerrado, porque o Cerrado ele sofre, mas ele já está, ele tem todos os mecanismos prontos para agir na época do estresse climático. Ele tem bactérias, ele tem fungos, ele tem uma construção arquitetônica das suas raízes que já. Então, o que a gente vê externamente, que a gente pensa que tá se queimando ao fogo, é um pedaço pequeno de um ser que está basicamente se expandindo com as suas raízes a quilômetros do solo. Então, isso é muito interessante quando você pensa o ambiente na sua complexidade, e para mim, esse tema da Semana da Ciência e Tecnologia, que trata sobre os biomas brasileiros, é algo que nos faz refletir e também nos chama a atenção a pensar a natureza, a tentar compreender e não achar que eu sei, que o saber humano é, tem completo conhecimento sobre as questões climáticas, ecológicas, geológicas e que a gente sabe como resolver as coisas. Mas eu acho que a gente precisa parar, ter mais humildade de olhar e compreender quão complexos esses sistemas se estabelecem, né? E eu admiro muito o professor Altair Salles Barbosa, que tem uma teoria, infelizmente ela não é a teoria ah, dominante, a teoria dominante é dos biomas, né, mas ele tem uma teoria que é do sistema biogeográfico, que é muito mais complexo do que o próprio bioma, em que existe uma simbiose ampla entre fauna e a flora, uma relação muito que constitui a própria história natural desse planeta e que é muito mais além do que a nossa visão humana tenta organizar e que acaba muitas vezes prejudicando e não entendendo sistematicamente como isso funciona, né? Entendi. E aí, para o senhor, assim, o principal papel do Cerrado, para o senhor seria qual, assim, professor? Assim, pensando, eu sei que existe um afeto grande também, né? Mas na visão do senhor, qual seria a principal importância, assim, vislumbrando, assim, também áreas de pesquisa, mas também áreas como essa que o senhor comentou anteriormente, de conexão humana mesmo, sabe? Para o senhor, qual seria, assim, as... Eu acho assim, não é nem uma percepção minha, né? Mas eu acho que um tema que tem sido levantado hoje não foi muito tempo, é uma coisa mais recente. Inclusive, a própria legislação brasileira não considera o que eu vou te falar, que são as funções ecossistêmicas das matrizes ambientais. Geralmente,
E aí o conceito de bioma, por exemplo, é um conceito que trabalha com o clímax vegetacional. É um clímax, é quando um ambiente chegou no seu clímax, no processo evolutivo dele, de composição daquele espaço, desse contexto histórico da relação dele com o planeta, ele chegou nesse clímax, ou seja, ele estacionou, né? E aí, quando ele chega no clímax, ele quer dizer, é como se aquela vegetação chegasse no padrão final dela, né? Mas o clímax vegetacional, ele muitas vezes não dá conta de questões muito mais complexas dentro da própria ecologia. Hoje, o conceito de função ecossistêmica, eu acho ele muito válido, mas ele é muito pouco adotado. Não me interessa só a vegetação. Então, se eu falar, eu posso dizer o seguinte: numa noção nossa de uma visão muito limitada, eu posso hierarquizar, como eu, como historiador, digo, isso está na história do Brasil. Vou pegar um exemplo. No começo do século XX, o movimento ambiental brasileiro ele tinha uma finalidade. Qual era? Proteger as florestas brasileiras, que eram as áreas mais afetadas pela colonização. Então, a expansão do café na Mata Atlântica, então havia destruído, estava destruindo, e tinha uma questão também geológica, uma questão morfológica, uma questão edáfica, que eram áreas que tinham solo mais fértil. Então, eles diziam, bom, para a gente proteger a floresta, eu preciso ocupar as áreas de campo. Então, basicamente eram duas matrizes. Você não tinha bioma, você não tinha. O mapa era florestas versus campos. Então você tinha todas as composições florestais, seja floresta tropical, floresta estacional, floresta equatorial, a selva, né, amazônica e a Mata Atlântica, ou as outras formas de floresta de araucária, etc. Mas você tinha cerrado, caatinga e pampa como áreas de campo. E elas eram campos em formações, um mais semiárido, um mais arbustivo, mais fechado, que é o cerrado, e o outro mais aberto, né, um grassland, que é os pampas, né? Então a ideia era, para eu proteger a floresta, eu preciso achar uma forma de mandar a agricultura para o campo. Só que tinha um problema, né? Sobretudo no cerrado. Grande parte das áreas de campo, ou elas estavam em áreas semiáridas, como a caatinga, então, isso prejudicava o processo tecnológico, até mesmo com irrigação se poderia fazer isso, como já existem áreas da Caatinga sendo utilizadas para a produção de frutos, por exemplo. Mas o Cerrado você tinha, além da questão climática, da sazonalidade, chuva demais numa época, chuva de menos na outra, você tinha um solo oligotrófico, um solo também com muita composição de alumínio. Então, assim, era considerado inapropriado para a agricultura. Então, naquele momento era. Qual é o fator ecológico do cerrado que protege ele? A sua baixa fertilidade. Então, a baixa fertilidade era um elemento que fazia com que o cerrado não fosse ocupado, né? Então, o que eles defendiam? Os botânicos, então, defendem um melhor aproveitamento do cerrado e que sejam pesquisadas formas de dar um tratamento ambiental a essa matriz dos campos, né? Mas isso só vai ser resolvido na década de 70 com a Embrapa, né? A Embrapa chega, ela estuda, ela tem projetos de trabalhos sobre como melhorar o solo do cerrado. Tem um artigo que eu publiquei recentemente em que a gente trabalha com as bases dos relatórios da Embrapa Cerrados, e de 75 a 95, esses 20 anos, se você for olhar qual é o principal tema que domina as pesquisas ou as ações da Embrapa nesses 20 anos. Solo, 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 solo. Então, assim, há uma obsessão por dominar tecnologicamente o solo, e a Embrapa consegue fazer isso, né? Então, a Revolução Verde que, que trata do cerrado. Então, mas eu estou fazendo essa análise, você tem mais objetivo, e a gente, historiador, fala muito, né? Mas é para mostrar que muitas vezes a paisagem é muito mais considerada do que valor ecossistêmico.
E às vezes você tem uma planta desse tamanho aqui no cerrado e você fala, que vale isso aqui? Não tem valor nenhum. Mas ela tem uma raiz profunda, ela tem 1000 anos, e eu digo, eu vou tirar essa planta porque ela não tem valor, e se ela fosse uma árvore, ela teria muito mais valor, né? Então, e quem dá esse valor? Quem estabelece variáveis métricas para dizer que essa planta, que às vezes tem 1000 anos, vale mais do que uma árvore que tem 40, 50, né? Ou 100, ou 150. Então, e ela está ali porque ela cumpre um papel ecossistêmico. Ela tem uma função, né? O campo não existe se não existe uma função necessária para ele. E muitas das funções ecossistêmicas, aí eu entro num tema muito complexo, e talvez seja o tema que mais tem trazido debate sobre o cerrado, que é a função ecossistêmica do cerrado no abastecimento dos aquíferos, e a responsabilidade dele na manutenção dos rios brasileiros e também de todas as bacias da América do Sul. Então, o cerrado ele funcionaria como uma espécie de uma caixa d'água que absorvesse o solo, toda a geologia histórica e toda a forma de composição que ele tem. Ele absorve essa água e ele abastece os grandes aquíferos que existem. E se nós temos uma riqueza, uma abundância de água, né, que já começa a diminuir, a ser escassa, muito se deve a essa função que o cerrado tem e que não é considerada. Se você fala não é considerada do ponto de vista da normatividade. Então, esse valor ecossistêmico não é pontuado. É muitas vezes dizendo, não tem ar, não tem mata, então não tem desmatamento. Inclusive, as questões ambientais no Brasil, em grande parte dos dados que vão avaliar o ambiente, utilizam uma métrica de floresta, que é desmatamento. Então, se não tem mata, eu não estou desmatando. Eu posso alterar. Então, assim, essa tem sido uma questão que a gente tem estudado muito no laboratório, que são como que se consolidam esses paradigmas ambientais e que, de alguma forma, eles vão orientar políticas, ações, recursos, e que nem sempre levam em consideração a função ecossistêmica, né? O senhor comentou sobre o laboratório. Daqui a pouco eu quero até perguntar para o senhor isso. Até tenho uma dúvida sobre. Mas antes disso, o senhor comentou também sobre a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Sim. né? Inclusive, essa semana ela tem um tema em específico que vai muito de encontro com o que nós estamos conversando aqui. Sim. O tema, né? Biomas do Brasil, diversidade, saberes e tecnologias sociais. Esse é o tema da semana 2024. Inclusive, o senhor, né, como um historiador e também como pesquisador, traz muito isso para dentro da instituição, né, carrega muito essa bandeira dentro da instituição. E como que é isso, lógico, né, voltado para a tecnologia, para a inovação, que é o Ministério, né, que traz essa semana. Como que a instituição ela absorve esse tema dessa semana, que é tão importante, né, e como que a Universidade Evangélica de Goiás, dentro da pró-reitoria do senhor, como que nós nos organizamos de fato para receber essa semana tão importante quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia e inovação a nível Brasil, sabe, professor? Qual que é a opinião do senhor sobre isso, sobre essas questões em específico? Eu acho que eu vou pegar 2 pontos. O primeiro ponto é o papel da universidade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, nós nos organizamos, né? Eu acho que uma forma já institucionalizada, que tem tido sucesso, é o nosso Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão, que é o nosso CIPEX. Então, o CIPEX é uma forma de você trazer o debate da produção científica, é uma forma de divulgar o conhecimento que tem sido feito dentro da universidade. Hoje, a universidade ela tem uma capilaridade, ela tem crescido muito ao longo do tempo, que a gente conhecia os professores, hoje você não conhece os professores, você não conhece o que tem sido feito nos vários cursos, né? Esse crescimento. Então, é um momento também de comunicação interna
da pesquisa, do desenvolvimento científico, com os painéis, as mesas redondas, né? Sobretudo quando o nosso acadêmico está produzindo conhecimento e ele vai apresentar o seu trabalho. Quando os alunos, os acadêmicos também da iniciação científica, os professores, os acadêmicos de mestrado e doutorado também têm a oportunidade de fazer a apresentação desse trabalho. Acho que a divulgação científica, a comunicação é um passo muito importante, né? Vindo para cá, por exemplo, atravessando o túnel ali de um estudante de medicina, e perguntei para ele sobre o CIPEX, ele falou da pesquisa dele, e para ele foi positivo, ele falou que foi muito positivo, a gente precisava ter mais vezes isso. Eu acho que a universidade cumpre esse papel de divulgação científica, de criar essa conexão, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a Semana Nacional ela tem essa função também de fazer com que a programação acadêmica crie essas conexões, né? Além da conexão interna, existe a conexão externa, porque para você fazer pesquisa, você precisa de parceiros fundamentais como o governo, o setor produtivo. Então, também é um momento em que os institutos, os órgãos, as secretarias, o próprio governo, nós recebemos o vice-governador na abertura, né? Mas ano passado tivemos vários secretários, esse ano também. Então, assim, a presença, essa aproximação da universidade com o setor produtivo, procurando os problemas, as demandas sociais e tentando se posicionando como um espaço de produção do conhecimento e que esteja vinculado com a transformação social, eu acho que o CIPEX, dentro desse contexto da Semana Nacional, também cumpre esse papel, né? E em relação à questão ambiental, é uma questão que esse ano é o tema central, mas a instituição já tem trabalhado isso de forma muito forte dentro da instituição. Nós temos já uma política institucional de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. A instituição ela tem, dentro da sua forma de organização e de gestão, ah, da própria da universidade como um todo e da própria mantenedora, você tem uma diretriz de governança ambiental muito bem estabelecida, né? Vou citar um exemplo, e você sabe muito bem que você coordena ali também nosso laboratório do Lefoto, né? De eficiência energética fotovoltaica, né? Que está também ali junto de uma usina fotovoltaica e que tem um papel significativo em procurar o desenvolvimento sustentável da instituição, minimizar o uso de energia elétrica, também reabastecer as redes, né, da cidade com esse e tentar talvez criar formas de ampliar essa tecnologia. Também outras formas de gestão que acontecem dentro da instituição, a questão de coleta seletiva de lixo e etc. Nós podemos ampliar isso? Podemos, mas a gente tem dado passos em relação a isso. E aí, outra questão que chama muita atenção é o envolvimento da questão da sustentabilidade com a missão institucional. Sustentabilidade está presente na nossa missão, né? Ela visa ter um ensino de excelência com a formação de cidadãos comprometidos com a verdade, comprometidos com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento sustentável. E isso é muito interessante porque desenvolvimento sustentável não é só o desenvolvimento ambiental. Existe uma sustentabilidade social, melhoria da qualidade de vida, uma sustentabilidade econômica, que é a gestão, a governança do patrimônio da própria instituição, né? E existe também uma preocupação com os recursos naturais e você gerenciar de forma muito equânime esse capital, que são as questões ambientais. E para isso, eu acho que eu destacaria como uma função muito importante na instituição é o nosso núcleo de educação ambiental, que tem parcerias, que tem uma função significativa, né? É um trabalho ali de formiguinha, mas você recebe escolas da rede municipal para fazer um circuito ambiental dentro da instituição.
aprendendo sobre mudança climática, aprendendo sobre as questões meteorológicas, aprendendo sobre ciência, né, os laboratórios, passando por vários tipos de laboratórios, e também uma função social muito rica, que mostrar para essas crianças que existe a possibilidade de eles virem para a universidade também. É você lançar a sementinha do conhecimento, é você despertar a vontade de pertencer a essa universidade, que eu acho que talvez seja o ganho, além de deixar a semente também da mordomia ambiental, de trabalhar, de fazer de forma com muito parcimônia a nossa relação com os recursos naturais, né? Nós estamos, nós somos todos passageiros de uma única espaçonave, né? Que é a Terra. Então a gente tem que cuidar desse nosso mundo. E aí a gente percebe, né, professor, o zelo que a instituição tem por esses assuntos, né? Até o senhor acabou de comentar em relação ao circuito ambiental, né? Que é muito importante na instituição, inclusive até para as energias renováveis também, né? Como o senhor disse sobre o Lefoto, e também para os alunos conhecerem a estrutura da instituição enquanto laboratório, né? Inclusive também o senhor já faz também a coordenação do Laboratório de História Ambiental do Cerrado, né? O senhor é o coordenador desse laboratório. Eu confesso para o senhor que eu preciso acompanhar mais o senhor lá no laboratório do senhor, sabe? Está Porque convidado. eu tenho algumas dúvidas, sabe? Até se o senhor puder assim, fazer uma explicação rápida do que é esse laboratório, sabe, professor? E como que ele está ligado à missão institucional também, sabe? Porque a Universidade Evangélica de Goiás tem uma preocupação muito grande com a parte da pesquisa. Então, se o senhor pudesse já linkar assim, o que o laboratório, como o laboratório atua na pessoa do senhor em relação à coordenação e qual é a visão da instituição enquanto pesquisa. Porque nós nos transformamos de centro universitário em universidade. Então, quer dizer que existem pessoas por trás que acreditam nesse projeto. Então, como que a gente pode fazer esse elo? Porque as pessoas talvez não sabem o que tem no bastidor, né? Às vezes vê a estrutura da instituição grande, muito grande, mas não sabe o trabalho que isso dá, né? Para se manter de pé, o trabalho que isso de fato exerce na liderança do senhor e também nesse laboratório. Se eu puder linkar isso para a gente poder entender como que as coisas se conversam, que eu acho que seria legal para as pessoas poderem ter a percepção, sabe? Então, talvez, José, se você me permitir, antes eu vou até completar a outra questão. Quando você também mencionou sobre o laboratório, você falou sobre como as questões ambientais são importantes para a instituição. Uhum. Elas são muito importantes porque essas questões são entendidas pela nossa instituição, que é uma instituição confessional cristã, como parte do nosso mandato cultural. Ou seja, e aí é uma questão muito interessante, porque quando você pensa no conceito de mordomia, ele é uma, ele é um elemento teológico, né? Ele é uma vocação, é um chamado, é uma ordenança, no sentido de que é a nossa função como, como cristão, como servo de Deus, zelar de todas as coisas que estão nas nossas mãos. Então, nós somos simplesmente mordomos. Essa é uma base da teologia reformada e que a nossa instituição também tem considerado. E aí, quando pensa na mordomia, é zelar financeiramente pela saúde financeira da instituição, é zelar pela saúde patrimonial da instituição. E eu estou como presidente do Conselho Consultivo das Unidades Experimentais do Cerrado. São 4 unidades experimentais e que tem, além de projetos de pesquisa, tem projetos de conservação. E isso está muito alinhado com a, o modelo de governança que a nossa mantenedora pensa, fundamentada muito em valores cristãos, protestantes, reformados, em que a relação do homem com a natureza não é uma relação de domínio para a destruição, mas é uma relação de que eu sou simplesmente mordomo daquilo que tem um criador e um dono, né? Eu não sou dono disso, eu sou simplesmente mordomo. Então isso muda muito a nossa relação com as questões ambientais, né? No sentido de que a gente tem que aprender, e isso está muito na base do movimento reformado, com
com Calvino, com Jonathan Edwards nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, onde eu estou lá em Harvard, né? Tenho lido muito sobre a biografia do Jonathan Edwards, tenho aprendido muito também sobre essas questões relacionadas à mordomia. E a instituição tem esse propósito, isso faz parte da sua missão. Em relação à questão da pesquisa, também, porque a pesquisa é, a primeira, uma prerrogativa da universidade. Para você ser universidade, excelência em pesquisa, ela é fundamental. Você tem que provar, né, você tem que, nos relatórios e nas avaliações do Ministério da Educação, dizer, eu sou universidade por isso, porque a minha função como produtora do conhecimento é muito maior para as instituições que não estão classificadas ou enquadradas como universidade. E essa foi uma decisão institucional muito importante, muito bem sucedida, porque foi feita dentro cumprindo ah, a ideia de sustentabilidade financeira, a ideia de sustentabilidade patrimonial. A instituição estava ciente de que iriam aumentar os custos, mas, em contrapartida, o papel social dela também iria aumentar. O investimento na área da pesquisa ele tem sido muito bem apoiado pela instituição. Nós temos um apoio muito forte da mantenedora e da reitoria para o cumprimento dessas metas na área de pesquisa. Hoje, um dos objetivos da reitoria, o Dr. Carlos tem batido muito nessa tecla, que a pesquisa feita na instituição, ela siga linhas de pesquisa institucionais, que não haja uma falta de governança em saber qual é o impacto da minha pesquisa. Então, eu preciso ter linhas de pesquisa muito bem definidas em cada curso, eu preciso saber o que eu quero com a minha pesquisa, eu tenho que ter um grupo, uma consolidação dos grupos de pesquisa, eu tenho que ter uma interface entre os pesquisadores para o fortalecimento desses grupos e, de uma forma muito direta, que isso não seja apenas uma produção de papers, mas que isso tenha uma conexão com a transformação social. Então, isso está totalmente alinhado com a nossa missão e com a visão institucional, né? E o que a gente tem percebido é que há hoje um envolvimento completo entre a mantenedora, a reitoria e a base dos cursos na formação dos acadêmicos, desde a graduação, estão, de certa forma, envolvidos, né, nesse projeto que a pesquisa caminha de forma indissociável com o ensino e com a extensão, né? Que uma outra questão também fundamental e forte da nossa instituição é que a nossa pesquisa também ela está muito presente no ensino, mas ela também está muito presente nas ações extensionistas da instituição, que é você devolver esse conhecimento para a sociedade, né? Então, eu vejo que isso é muito claro no nosso plano de desenvolvimento institucional, isso está muito claro dentro da mantenedora, que administra, que faz a gestão desses recursos internos, né, que trabalha com a construção de espaços, e que planeja a compra de equipamentos e que ajuda, que auxilia no fortalecimento de ecossistemas para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de inovação. Então, isso eu acho que nós somos uma universidade nova, mas já é muito claro, muito nítido o tipo de pesquisa que a Universidade Evangélica de Goiás quer, busca e direciona, que é essa pesquisa voltada para transformação, envolvimento e a responsabilidade social, né? No caso do meu laboratório, o Laboratório de História Ambiental do Cerrado, a gente tem ali, nós temos alunos da iniciação científica, alunos da graduação, alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, temos pós-doutorandos e temos professores vinculados aos programas de pós-graduação e parceiros internacionais, né? A gente hoje, de forma assim muito humilde, né, eu posso dizer, mas assim, dizendo, a gente é talvez hoje o laboratório dentro da linha de História Ambiental do Cerrado, talvez com maior referência no país, né? E pelas parcerias que nós temos feito, pela produção que tem sido
feita, né? Talvez até porque tem poucos laboratórios de história ambiental do Cerrado no país, mas a gente também tem procurado participar de editais, temos concorrido, aprovamos um agora, edital super concorrido no CNPq, temos outros editais na FAPEG, e isso tem feito com que a nossa produção se desenvolva, e aí qual é a produção, qual é a linha, quais são as frentes de trabalho? Ali a gente tenta alinhar tanto a história da agricultura, quanto a história da ciência e a história ambiental. Porque a gente entende que falar de cerrado sem considerar os processos agronômicos, sem considerar os investimentos científicos que vão desde da história da ecologia até da agronomia ou da pecuária, isso tudo parte por uma história da ciência, onde você estuda as instituições, os pesquisadores, os tipos de pesquisa, né, e tenta conectar isso. E a história ambiental que está mais clara porque nós estamos tratando de um espaço, né, de uma matriz ambiental que é o Cerrado, né? E, do ponto de vista assim da atuação, eu penso que por conta desse laboratório também é que o convite também para ir para Harvard também ocorre, né? Porque a gente acaba entrando numa área que não é tão explorada, né? De uma matriz ambiental que não é tão conhecida internacionalmente, que é o Cerrado, mas que já há um interesse internacional muito maior, muito amplo para conhecer. E é o desafio a gente produzir conhecimento, não só papers, mas também uma coisa que a gente tem feito também é o laboratório também precisa dar respostas. Então, nós temos alguns projetos ainda incipientes, pequenos ainda, mas de comunicação científica, que é o Café Ciente, que é um trabalho de extensão, em que a gente também traz pesquisadores que estão trabalhando com temas afins e também para que os nossos pesquisadores, para que as pesquisas feitas aqui também tenham essa comunicação interna, né? Você já está convidado também a conhecer mais do nosso LAC. Não, eu até teve um jeito que eu comentei com o senhor, eu falei, professor, esse projeto do senhor, ele podia virar um podcast, sabe, que é o Café Ciência, né? Gostei muito do dia que eu acompanhei a Leila, Sim. ela é engenheira Do do INPE. ITA, né? Do ITA, e ela estava no INPE e agora está na Agência Espacial Brasileira. Gostei muito do dia que ela foi lá, falei, professor, eu tenho que fazer um podcast, tem que É, convidar ela. e a Leila, pra você ter ideia, a Leila, ela já foi número 2 no INPE, né? Ela é responsável está conosco no projeto, e esse projeto que nós estamos trabalhando na Amazônia Cerrado, ela é uma das membros. Então, você ter o INPE, Sim. você ter a Agência Espacial Brasileira junto com a gente é algo que também mostra a importância do laboratório e o reconhecimento dele em outras instâncias de produção de conhecimento, né? Como é o INPE e que tem o ITA como base ali de apoio na formação dos seus colaboradores, né? Sim. Até quando o senhor fala da instituição, né, eu até anotei aqui, o sonho institucional era se transformar em universidade, né? Isso há muitos anos atrás, né? É um sonho que se realizou, né? E para se manter também precisa de muito dedicação, né, de toda a equipe. A gente precisa finalizar o podcast, pessoal. Infelizmente, sabe, até combinei com o senhor ali fora, pessoal, a gente precisa fazer outros, porque não vai dar para discutir tudo nesse podcast. Mas Eu falo antes. muito, né, Zeberg? Eu começo a falar e... Não, mas antes de encerrar, professor, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem, assim, para os nossos professores, alunos, futuros alunos, sabe, ou quem quer ingressar no mestrado, um doutorado, sabe, para os nossos egressos também, sabe, da importância da instituição na vida dos nossos alunos, sabe, dos nossos professores, etc. Como que a gente tem trabalhado para transformar, né? Como que a gente trabalha em prol da experiência do nosso aluno, sabe? Que o senhor deixasse assim uma mensagem, sabe, uma frase, que o senhor achar que seja pertinente, sabe, para a gente também poder encerrar esse podcast no sentido seguinte: quem está nos escutando também pode desenvolver pesquisa, também pode desenvolver tecnologia, também pode participar de processos de inovação. Basta que ele tenha contato conosco, né? Então, eu queria muito que o senhor deixasse uma frase, ainda mais o senhor sendo o nosso líder maior relacionado à pró-reitoria de pesquisa, né, de extensão, também, lógico, né, doutor Carlos da nossa reitoria, mas que o senhor pudesse fazer uma frase, por favor, sobre uma fala final, sabe, que eu acho que seria muito importante. Zeberg, você me pegou, assim, desprevenido, porque eu sou péssimo nessa coisa
de tentar achar uma frase. Talvez eu poderia. Eu gosto muito da palavra desafio, e uma outra palavra que eu tenho aprendido muito há um tempo atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, na Califórnia ainda, que é fearless. E a tradução talvez no português seria não ter medo, Uhum. né? Ou talvez seja corajoso, né? Mas a ideia muito mais é não dar atenção ao medo, né? Ter coragem. Eu acho que essa tem sido uma, uma frase. Eu vou até te explicar um pouco. Uhum. Começa a falar, né? Você podia falar uma frase, mas essa foi uma Sim. frase que me foi dita no momento em que eu tinha um desafio muito grande para fazer ali na Universidade da Califórnia, aí no meu período em Los Angeles, e eu estava numa reunião, num grupo nosso na igreja, na igreja ali em Westwood, e, e eu compartilhei era um pedido de oração que eu tinha feito, e um irmão americano, ele só falou assim, ele escreveu essa palavra, fearless. E isso tem sido uma palavra que tem me acompanhado, né? Porque quando os desafios parecem que eles são maiores do que a gente, e que muitas vezes são muito maiores, e sim, porque a gente é muito significante, ah, o que nos impulsiona é não temer. Mas o que me faz não ter medo? Considerando que eu sou muito vulnerável, que a gente é imperfeito, que a gente é incapaz. O que talvez retira de nós o medo, ou que nos encoraja, é quando a gente sabe que o que a gente está fazendo é por um propósito muito maior. Então, não tenha medo quando o seu sonho é o sonho de Deus para você. Quando aquilo que você almeja está dentro daquilo que são os objetivos de Deus para a sua vida. E então talvez seja essa a minha palavra, a palavra-chave, né? Ah. Se eu não tenho nenhuma tatuagem, se um dia eu tivesse uma tatuagem, talvez seria fearless, talvez seria. Eu lembro quando o astronauta veio aqui na instituição, Astro Pontes, Marcos Pontes, né? Ele falou a palavra impossível, mas com I riscado, né? Gostei demais da fala dele, sabe? E é uma das ações, né? Inclusive, uma das ações institucionais, trazer um astronauta, senador hoje em dia, mas pouquíssimas pessoas que puderam ir para o espaço, ainda mais brasileiros, né? Então, assim, eu vejo o comprometimento muito da instituição. Eu até gostaria muito de agradecer o senhor, sabe, professor, por ter tirado esse tempinho. Eu sei que o senhor está na agenda, assim, frenética. O senhor retornou agora para o Brasil, mas já está voltando para os Estados Unidos de novo. E, assim, agradecer muito o tempinho do senhor aí para poder gravar esse podcast conosco. Depois a gente grava mais outros, que eu gostaria muito de deixar meio que pré-agendado, À sabe? disposição. Para o senhor poder já nos atender, sabe? E agradecer muito, tá, professor? A confiança, agradecer muito. Esse podcast, se ele está acontecendo, lógico, né, nós temos o patrocínio do CREA, nós temos o patrocínio da União Evangélica, mas se ele está acontecendo é porque o senhor também acreditou nisso, o senhor apoiou, sabe, desde o começo. Vamos fazer, mas acho que a ideia é muito boa, sabe? Vamos desenvolver, sabe? Então, assim, eu agradeço muito o acreditar, né, do senhor América. Pode correr atrás que a gente vai dar um jeito de desenvolver. E isso, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu falei em reunião, quando eu assumi o Núcleo de Inovação Tecnológica, a convite do senhor. Eu queria muito colocar um podcast para funcionar, sabe? E já para cá o senhor veio dando todo o apoio, agora a gente está concretizando. Então, agradeço demais aí a, a presteza do senhor, né, em de fato acreditar, né, em aportar, e vai lá, desenvolve, eu tenho certeza que vai dar certo e tá dando certo, né? Eu te agradecer muito o senhor aí por tudo, tá, professor? Obrigado, Zamberg. Eu que agradeço, né, ter o convite, né, e também parabenizo você por você ser essa pessoa, né, sem medo, ousado, que encara os Olha. desafios, né, e o podcast do Evangélica é mais um desses desafios e mais um desses sonhos concretizados. Parabéns. Tudo de bola, então vamos embora, né? Pessoal, acaba aqui mais um podcast. Obrigado demais, professor.
Se vocês gostaram, compartilhe, comenta, curte. Eu tenho certeza que esse podcast ele deve ser transformador para alguma pessoa, então nos ajude a crescer também, né, professor? O nosso podcast, eu tenho certeza que isso vai contribuir bastante. E eu convido já para os próximos episódios. Tenho certeza que todo mundo que senta aqui na mesa é só pessoa excepcional, pessoa assim como o senhor. Então fica aqui o convite. E também fica o convite para os próximos episódios, tá bom? Pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.